E aí que agora, né, uma semana depois do que aconteceu, porque eu tô gravando exatamente uma semana depois que eu gravei aquela primeira metade ali do vídeo, é, é meio estranho você ver as proporções que as coisas foram tomando, né? Porque, de um lado, é muito bom, porque o caso da Marielle teve visibilidade, uma visibilidade ok, né? Tá sendo muito comentado na televisão, não da forma como a gente queria, porque a Rede Globo, por exemplo, tem tentado omitir ao máximo que podem que a Marielle morreu lutando contra a intervenção militar no Rio de Janeiro. Mas enfim, tá tendo uma grande repercussão internacional. A União Europeia mesmo, eles acharam melhor adiar a decisão se eles vão ou não abrir o comércio ao Mercosul, depois que aconteceu aqui com a Marielle. A gente está vendo muitos jornais internacionais, jornais ingleses, jornais de outras localidades da Europa, jornais franceses, jornais dos Estados Unidos, outros jornais dizendo o que aconteceu com a Marielle e falando de uma forma muito melhor do que está sendo falado aqui, porque eles estão sim falando da intervenção no Rio, eles estão sim falando da violência que essa intervenção está causando no Rio de Janeiro. Então tá uma coisa muito melhor divulgada lá fora do que aqui. Tanto que aqui aconteceu uma coisa muito bizarra, que é das pessoas, aí entra na parte ruim, né? Desses desdobramentos da morte da Marielle, na verdade tudo isso é ruim. Mas aí a gente tá vendo aqui no Brasil uma coisa muito pior, que é as pessoas não levarem a sério a morte dela. Tem muita gente que tá levando sim a sério, muita gente que tá doída com o que aconteceu, que tá querendo fazer a diferença, mas ao mesmo tempo tem uma grande quantidade de pessoas que tá fazendo piada com Marielle, inventando notícias falsas sobre ela. Tiveram pessoas, tipo, um deputado federal daqui do Distrito Federal e uma desembargadora inventaram que a Marielle tinha associação com o Comando Vermelho, que ela tinha associação com o tráfico e que ela morreu em decorrimento dessas associações com tráfico. Divulgaram uma foto de uma mulher no colo de um cara, uma mulher com cabelo cacheado, muito mais clara do que a Marielle, com um rosto diferente da Marielle, nariz diferente da Marielle, no colo de um cara que ninguém sabe quem é, dizendo que era a Marielle sentada no colo de um traficante, um tal de Massinho VP. Não era, tá? Essa notícia é falsa, que ela não é a Marielle, aquela mulher branca, inclusive. Mas inventaram isso, né? Já foi desmentido, né, nos sites que desmentem fake news, isso já foi desmentido, mas a galera alimentou isso. A gente vê um padre sendo xingado durante a homilia de uma missa porque ele defendeu a Marielle. A gente está vendo um cenário muito bizarro aonde o dono de um bar é levado para a delegacia porque no bar dele fizeram uma homenagem para Marielle e aí um policial que estava assistindo, um policial rodoviário federal que estava assistindo aquilo, se sentiu ofendido com uma homenagem para uma mulher que morreu. E aí ele fez algazarra lá no bar e o cara foi levado para depor. Um cara de 74 anos foi levado para uma delegacia para depor por causa disso. Pandora, você tá fazendo barulho. Inclusive, não deixaram ele falar com os advogados dele enquanto ele estava ali dentro, tá? Quando ele estava ali dentro da delegacia, os advogados não puderam falar com ele. Então, cara, que cenário é esse que a gente está construindo aqui no Brasil? Tem gente de outros estados que está pedindo essa mesma medida de segurança dessa intervenção militar nos outros estados. E gente que está falando, ai, traz isso pro meu estado também. Gente, acorda. Acorda, vocês estão pedindo uma ditadura. Mesmo antes disso que aconteceu com a Marielle, as pessoas já estavam pedindo ditadura aqui no Brasil. Desde 2014 eu vejo as pessoas pedindo volta da ditadura militar no Brasil, né? Não usando o termo ditadura porque eles acham mais bonito só a intervenção militar, mas o que eles estavam pedindo era que os militares tomassem o poder. O nome disso é ditadura militar, sim. E é muito bizarro a gente ver uma nação pedindo para sofrer uma ditadura. Bizarro. Eu sei que isso não é uma totalidade do Brasil, a gente tem muitas pessoas aqui que querem um regime militar porque não sei, elas não prestaram muita atenção nas aulas de história no ensino fundamental, acredito eu,
ou tiveram umas aulas de história aí falando umas coisas muito esquisitas, porque para pedir isso de volta. Isso tudo porque, não sei, parece que a gente tá vivendo Guerra Fria de novo, onde as pessoas tinham medo do comunismo, assim, tipo, ai meu Deus, o nosso país vai virar comunista. Parece que a gente está vivendo um ciclo em que esse medo voltou. E voltou, não sei por quê, porque, gente, as chances do Brasil se tornar um país comunista são mínimas. O Brasil se tornar um país comunista isso não vai acontecer, porque mesmo quando a gente estava no governo de partido dito de esquerda, o Brasil não se tornou comunista, e foram 12 anos. E o Brasil não se tornou comunista. O Brasil não chegou nem perto de se tornar um país comunista. Nem perto mesmo. Então não sei que medo é esse. Inclusive os partidos de esquerda daqui do Brasil, eles não falam em transformar o Brasil em um país comunista não, tá? PSOL não fala isso, PCdoB não fala isso, PT que não é um partido comunista, enfim. Nem o PT fala isso, sabe? Tipo, PT que é o demônio do Brasil, né? Nem o PT fala isso. Então, eu não sei de onde tiraram essa coisa de Brasil vai virar uma potência comunista, isso tem que ser impedido. Para, olha só tudo que tá acontecendo no país, porque a galera tá com esse medo absurdo e infundado. Gente, mataram uma vereadora. Vocês têm noção da gravidade disso? De que é uma vereadora ser executada? Isso é inimaginável. Inimaginável. E aí surgiram notícias, né, de que descobriram da onde vinham as balas que mataram Marielle Anderson. E essas balas, elas vinham de um lote da Polícia Federal, que estava aqui em Brasília, chegou aqui em Brasília em 2006, mas aí levaram daqui de Brasília, levaram para o Rio de Janeiro e foi distribuído para a Polícia do Rio de Janeiro. Depois dessas balas que foram distribuídas para o Rio de Janeiro, acabaram 4 delas alojadas na cabeça da Marielle, uma no Anderson, os cartuchos espalhados ali, né? E aí teve um ministro que ele inventou que essas balas foram roubadas do correio, que houve um extravio do correio. Na mesma hora os correios já foram lá e desmentiram, falaram que não tem nenhum registro na história recente dos correios de que alguma mercadoria, principalmente uma mercadoria desse nível, munição, tenha sido extraviada dos correios. A gente tá tendo assim, né, galera tentando mudar o que aconteceu a todo custo, tentando a todo custo esconder o que aconteceu com a Marielle, que ao que tudo aponta foi sim executada pela polícia do Rio de Janeiro, a polícia que Marielle estava denunciando de estar executando pessoas no Morro Arari, do nada, né? Vamos sempre lembrar disso. Era isso que a Marielle estava denunciando. A gente tem sempre que lembrar de tudo pelo que ela lutou, de tudo pelo que ela morreu. E a gente tem que lembrar muito disso, principalmente nesse momento do nosso país, porque nós estamos em ano eleitoral. Nós precisamos eleger novas Marielles. A gente precisa dar voz para políticos como a Marielle era. Não estou falando para vocês votarem na legenda do PSOL, porque nem eu vou fazer isso. Nem estou falando para vocês votarem em determinado partido, determinado político. Eu estou falando para vocês pesquisarem sobre os políticos que vocês querem votar, tá? Não votar em alguém só porque esse alguém representa a oposição daquilo que você odeia. Só porque esse alguém representa a oposição a um partido que você odeia mais do que tudo e ninguém sabe exatamente o motivo pelo qual você odeia. Mas você odeia. Não votem por causa de ódio. Votem por causa de propostas. Votem por causa de soluções que esses políticos prometerem. Votem por causa de agenda política, de histórico político. Votem por causa dessas coisas. Pesquisem sobre seus candidatos. Pesquisem tudo aquilo que eles estão se propondo a fazer. Pesquisem toda a trajetória que eles já tiveram, toda a trajetória política que eles já tiveram. Se não tiver tido nenhuma trajetória política, tudo bem, mas procura saber os posicionamentos que essa pessoa já teve durante a vida dela, os posicionamentos em que ela pode já ter tido e ter mudado durante a vida dela. Pesquisa sobre as propostas que ela está fazendo, lê tudo, sabe? E
ver o que aquilo pode impactar na sua vida e o que aquilo pode impactar na vida das pessoas ao seu redor, das pessoas que você ama ou das pessoas que você não conhece, mas que você sabe que precisam de uma melhoria de vida. E agora, especificamente para as pessoas que não conseguem pensar muito no coletivo, só pensam no que aquilo vai trazer para si, enfim, pessoas que têm um pensamento egoísta. Seja egoísta também na hora de votar. Sério, seja egoísta na hora de votar também, já que você não consegue pensar no todo, pensa só em você mesmo que você vai chegar nas conclusões de que votar pelo todo é o melhor para você. Sabe por quê? Porque quando você luta para que a violência no Rio de Janeiro acabe, quando você luta para que a periferia possa ter acesso às coisas que você já tem acesso, quando você luta por isso, quando você luta por uma saúde boa para todos, quando você luta por um salário equiparado para todo mundo, quando você luta por acesso à educação para todas as pessoas, quando você luta por reintrodução dos presos na sociedade, você está lutando por você. Porque você está lutando para que a violência diminua. Porque se as pessoas têm um salário bom, se elas têm acesso à educação, se elas têm uma saúde de qualidade, dificilmente elas vão ter que roubar alguém para poder conseguir ter acesso a essas coisas, porque elas já teriam acesso a essas coisas. Dificilmente elas vão querer recorrer ao tráfico de drogas para poder conseguir comprar alguma coisa que elas tanto querem ou que elas tanto precisam. Dificilmente isso vai acontecer. Não estou dizendo que solucionaria 100% o problema da violência, não. Porque tem sim gente que é mau caráter. Mas solucionaria a parte enorme da violência que a gente tem aqui no Brasil. E aí você poderia parar de ficar subindo os seus muros do seu condomínio. Você poderia parar de gastar tanto em câmera de segurança. Você poderia ficar mais tranquilo ao pegar o seu celular quando você estivesse andando na rua, sabe? Então pensar no coletivo também é pensar em você. Também é pensar em você. Quando você luta para que todos de uma sociedade estejam bem, você está automaticamente lutando para que você fique bem também. Você está automaticamente lutando pela sua segurança, pela sua saúde também, sabe? Então, quando a gente comemora que o Brasil tinha saído do mapa da fome e que agora voltou para o mapa da fome, isso impacta na sua vida que não passa fome, tá? Quando a gente diz que o Brasil tem um problema enorme de falta de acesso à educação, isso também impacta na sua vida que está fazendo faculdade em uma universidade pública. Ou que você já tem doutorado em sei lá o quê. Isso impacta na sua vida. Isso impacta na vida dos seus filhos que têm acesso às melhores escolas particulares da sua cidade, da sua região, quiçá do país. Isso também influencia na sua vida, porque você vive nessa sociedade que está doente. E o Brasil está doente. Não só doente por causa de políticas públicas, não só doente porque entregou os próximos 20 anos de investimento em saúde pública, em educação pública e tudo mais por causa de uma PEC de contingenciamento de gastos, não é só por isso que o Brasil está doente. O Brasil também está doente porque as pessoas estão alimentando um ódio absurdo contra tudo. Tudo. Cara, você luta pelas pessoas que estão desabrigadas, você virou um inimigo do Estado. Você luta pelo acesso à educação das pessoas, você virou inimigo de Estado. Você está lutando ali para que a favela possa ter mais creches. Você virou um inimigo de Estado. Isso não tem lógica. Não tem lógica mesmo. E, inclusive, você luta pelos direitos humanos, você virou a pior pessoa do mundo. Lutar pelos direitos humanos, nossa, que absurdo, que nojo de você, né? Isso não tem lógica, porque todos nós somos humanos. Vocês não gostam de... As pessoas não gostam de dar essa frase quando se fala de racismo? Não existe nem brancos nem negros, somos todos humanos. Pois então, nesse contexto aqui essa frase se aplica, tá? Somos todos seres humanos. E como seres humanos, todos nós precisamos dos direitos humanos. E quando eu digo todos nós, eu tô falando de policiais também, sabe? Que estão em uma situação difícil no seu emprego, famílias de policiais que perderam os seus maridos ou as suas esposas, os seus pais, as suas mães para a violência. E eu vou deixar aqui do lado o nome de
todas as pessoas que a gente tem conhecimento, porque com certeza foram muito mais, mas das pessoas que a gente tem conhecimento que foram executadas desde o golpe de 2016. Se você não gosta da palavra golpe de 2016, você substituiu por impeachment, mas foi golpe sim, tá? Tá aqui uma lista de todas as pessoas que perderam suas vidas por lutarem pelos direitos de todos. Morreram, aí ó. Foram executadas. Marielle é a única que tinha um cargo político eleitoral e que foi executada. Por isso que a morte da Marielle teve um peso tão grande e tomou todo mundo de surpresa, porque, cara, uma das vereadoras mais bem votadas do Rio de Janeiro, sabe? Foi executada. Isso tem um peso enorme. Isso vai ficar marcado na história do nosso país para sempre. Para sempre. Assim como todos os políticos que são mortos ficam marcados na história de um país, Marielle vai ficar marcada. Eu espero que Marielle nunca seja esquecida. E que a luta de Marielle nunca seja esquecida. E que agora em 2018 a gente vote em políticos que sejam mais Marielle e menos odiosos. Porque a gente está precisando sim de uma melhoria no nosso país. Uma melhoria que não vai acontecer agora, não vai acontecer provavelmente no próximo mandato de seja lá quem for que assumir o cargo. E quando eu digo cargo, eu não estou falando apenas do cargo de presidente, porque é muito importante vocês prestarem atenção em quem vocês estão votando para governador, para prefeito, para vereador, para deputado. Gente, deputado, eles basicamente mandam nas leis do país, tá? Então vamos aprender a votar para deputado. Vamos aprender a votar para vereadores, tá? Vamos aprender a votar em todo mundo, não é para vocês votarem em alguém só porque era amigo da tia, da prima, da sua amiga do trabalho. É para vocês votarem em gente que vocês conheçam a trajetória, que vocês conheçam as propostas, que vocês realmente acreditem que vão melhorar o Brasil, não só para você, mas para todos. Como eu já disse, quando melhora para todos, melhora para você também. Quando melhora só para você, não melhora para você, piora para você, porque você vai ter que se preocupar com muito mais coisa. E sei lá, né? A morte da Marielle me deixou muito abalada mesmo. Parafraseando um tweet que eu vi essa semana, quando matam alguém por defender tudo aquilo que você também defende, te matam um pouco. E foi por isso que eu fiquei tão abalada com a morte da Marielle. Chorei muito pela morte da Marielle e vou ficar abalada pela morte dela, acho que pra sempre, sabe? Claro que vai chegar assim uma hora que eu vou ficar bem. Eu já tô me recuperando desse luto de luta, que a luta não para, tá? Quando a gente tá de luto, a gente continua lutando. Mas sempre que eu lembrar do que aconteceu com ela, vai dar uma ponta de dor. Vai dar uma ponta de dor. E não só pela execução dela, mas também por tudo que foi criado em cima da execução dela depois. Tudo de odioso, tudo de absurdo, tudo de notícia falsa que inventaram sobre ela, tudo isso vai me deixar marcada para sempre. Eu tenho certeza que vai deixar marcado para sempre também todas as pessoas que lutam por essas causas. E também vai deixar marcado para sempre a família da Marielle, a família do Anderson, a filha da Marielle que ela deixou, mãe da Marielle, toda a família dela, pai da Marielle, nossa, a esposa da Marielle, a esposa do Anderson. Não consigo imaginar como eles estão, porque, nossa, você perder assim seu companheiro, a sua companheira. Então, muita força para toda a família da Marielle, para toda a família do Anderson, para a esposa do Anderson, para a noiva da Marielle, para a filha da Marielle, para todo mundo que perdeu ela, para todos que eram amigos dela. Muita força para todo mundo também que luta pelas causas que a Marielle levantava, que também morreram um pouco com a morte dela. Mas a gente não pode deixar parar, não. A gente tem que honrar o legado da Marielle. A gente vai honrar o legado dela lutando. Então é isso, a luta não para.
Marielle presente.